New Game Pocket, um podcast do New Game Plus. Fala galera do NGP, aqui é Caio Vicentini com mais um New Game Pocket, podcast oficial do New Game Plus. Estamos com mais um episódio do TSN, em que a gente faz algumas recomendações, a gente fala do que a gente anda consumindo nesses últimos tempos, mas na verdade eu queria hoje começar falando sobre um assunto que acabou de sair hoje de tarde, que é o controle do PlayStation 5, mas quem vai me acompanhar nessa jornada aqui hoje será o meu colega de crime de sempre, o Diogo Fernandes. Olá pessoal, tudo bom? E aí, cara, você viu o controle? O que você achou? Eu achei a cara da Eve, do Raori, sabe? Ah, o do robô tratorzinho, né? Sim. E eu achei um controle que ele me deixou com a mesma sensação quando eu olhei o DualShock 4 pela primeira vez. Eu tive vontade de segurar antes de falar se o controle se é feio ou não, é questão de estética, que daqui a pouco esse preto e branco que eles criaram aí vai ter uma variação de cores absurda. Mas eu queria saber como que é na mão. E ele me lembrou um pouquinho também aqueles controles da Nacon, sabe? De formato, pelo menos. Sei, aquele story partner, né? Sim. Mas o ponto é esse, eu quero saber como que é na mão, porque ele parece ser um pouquinho maior, né? Mais robusto, assim, sei lá, mais quadradão também. Só contextualizando, a gente tá gravando hoje na terça-feira, eles acabaram de anunciar o controle, né? Sim. E daí é um controle... É incrível, né? Porque é um controle branco, porque é a primeira vez que a Sony lança um controle que, pelo que eu tô entendendo, esse vai ser o padrão, né? O controle do PS5 vai ser branco com alguns detalhes em preto embaixo do controle. Sim, é um controle... Assim, eu chuto que o PlayStation 5, eu não duvidaria se ele aparecesse um pouquinho diferente do que a gente tem visto desde o PlayStation 2. O PlayStation 1 ele era aquele cinza, classicão, aí foi do PlayStation 2 pra frente, ele sempre, até hoje, né, o PlayStation 4, é sempre um formato preto, igual um monolito, inclusive o PlayStation 2, na época que lançou, né, ele foi muito comparado ao monolito do filme, né, do Kubrick, 2001, Odisseia no Espaço, e até hoje, sempre foi esse monolito preto, e agora eles lançam um controle preto e branco, né, é curioso. Sim, e eu vi uma galera já comentando que se você tirar a parte de baixo preta do controle, ele parece aquele boomerang do PS3, você lembra? Do controle boomerang? Sei, que é aquele cinza, né? Horroroso. Nossa, cara, é horrível. Parecia um controle falso, porque o Sony ficava meio desajeitado ali no meio do controle. Cara, era uma das coisas mais feias que eu já vi na minha vida. Era alienígena, né? O conceito, assim, você fica imaginando como dá pra segurar ali, com o pulso tremendo, né? Meia hora de jogo, o pulso já tava ardendo já. Não, e esse negócio durou um tempo, né? Foi tipo nos 45 do segundo tempo que eles trocaram pro DualShock 3, que era basicamente o controle do PlayStation 2 com os gatilhos, aquele gatilho que era muito ruim, né? Os gatilhos que você colocava na mesa, ele apertava sem querer o tempo todo. E daí ele era sem fio e tudo mais. Sim, ele era pra baixo, né? O gatilho L2 e o R2 ele eram meio pra baixo. Você tinha que comprar um periférico assim de... Nem oficial era, pra encaixar ali, pra ele poder dar aquela curvinha pra cima que o do Xbox 360 já tinha. Ele era curvadinho pra cima, enquanto no DualShock 3 a gente tinha que comprar uma coisinha paralela para poder botar ali, para ele, sei lá, ter a mesma pegada agradável que tinha no Xbox. Sim, era bem ruim. Eu só percebi que o controle do PlayStation 3 era bem precário quando eu comecei a jogar, por exemplo, GTA 4, GTA 5, que para acelerar era o R2, né? Uhum. Antigamente era o X, mas aí virou o R2 e, meu, era muito ruim. Jogos de corrida no PlayStation 3 eram bem precários. Uhum. Enquanto isso, tem os outros paralelos, né? Paralelos não, né? Mas os oficiais, né? Licenciados pela Sony, mas de outras empresas. A gente comentou aqui, tem o Nacon, né? Que a Rory também, ela tem alguns controles, pelo menos os controles de luta, né? Sim. E você já chegou a usar algum deles? O da Nacon, eu cheguei a ver a versão de PlayStation 4 que eles estavam vendendo numa loja que eu costumo frequentar.
E ele costuma ser mais parrudo pelas laterais, né? Ele é mais parrudo de segurar do que o DualShock 4. Mas essa pegada dele é melhor do que o DualShock original? Em relação ao DualShock 4, eu prefiro o DualShock 4. Eu acho que ele é mais ergonômico e se encaixa melhor na mão. Mas esse da Nacon, pelo menos a que eu vi, tinha tido aquelas firiulas de ter uma textura pra você segurar, pra quando você suar não ficar tão escorregadio. Mas tipo, não precisa disso, né? Tipo, tem um controle. O meu controle favorito atualmente é o do Pro Controller, que ele tem uma textura um pouquinho diferente na parte que você segura, para dar um pouquinho mais de firmeza, mas tem uns controles paralelos de PlayStation 4 que vem com uma puta borracha gigante, sabe? Parece um pneu que tá saindo do controle. É aquele chinelo, sabe? Esses controles super gamers, sabe? Paralelos, primeiro que eles são super caros. Eu já vi controle ser vendido a R$700. Sim. O próprio agora esse da Nacon, o 2, Revolution, não sei o que lá, que você regula até a altura do analógico e coisa do tipo, botões traseiros e tal, 800, R$700 no site de Mercado Livre, por exemplo. Absurdo. Não, os caras estão malucos, tipo, é o preço de um console mais antigo, sabe? E sabe, ok, beleza, mas de você ajustar, de ter gatilhos atrás e tudo mais. Eu tenho uma amiga que comprou, não esse da Nacon, mas comprou um alternativo por causa dos gatilhos laterais para poder jogar Overwatch. Porque jogar FPS em que você precisa pular e atirar é melhor quando você usa o gatilho e não você usa o X. Que daí você tem o dedão livre para você se movimentar e tudo mais. Mas sabe, é um negócio que não vale, sabe? Não vale o preço. Precisa ter tem que ser por ser um Pro Controller, né? Você teria que ser um jogador profissional também de algum FPS, jogos assim, de esportes ou algo do tipo, pra ter algum motivo prático, né? Pra estar usando um controle tão caro e que na prática não ia diferenciar muito dos jogos normais, por assim dizer, né? Você, vai jogar, o Final Fantasy agora, o 7 Remake, com um controle desses. Pra que você vai usar um controle desse, sabe? O DualShock eu acho que funciona muito bem. Sim, eu gosto muito A gente pode fazer um podcast de controles, aliás, eu quero fazer um podcast de controles na segunda temporada. É legal que o DualShock, por exemplo, tem várias versões. A minha versão favorita do 4 é aquela do aniversário de 20 anos do PlayStation. Sim, ele é lindo, cara. Ele é lindo. Cinza, né? Sim, é o cinza PlayStation e o logo do botão que você aperta tem as cores do PlayStation original. Sim, aquele vermelhinho, né? Foi bonito pra caramba. Mas eu lembro que ele saiu caro pra caramba também aqui na época, no lançamento dele. Eu dei sorte que eu achei eu tava tão louco por esse controle que eu procurei ele em Santander, que é outra cidade aqui de São Paulo, uma cidade vizinha que você tem que visitar de trem. Daí eu achei uma loja que tava vendendo com preço um pouco mais bacana. Daí eu viajei pra outra cidade pra comprar esse controle. Mas valeu a pena porque eu tenho ele aqui do meu lado até hoje. É bonito, não preciso, é bonito. É bonito. Vale a pena. Mas sobre o controle, ele parece mais uma evolução do DualShock 4, né? Porque a ergonomia dele, a disposição dos controles é basicamente a mesma. Você tem aqueles dois botõezinhos laterais, que é o Share e o Options. Eles não confirmaram ainda se é exatamente essas funções. Mas muito provavelmente vai ser, né? Porque acho que a arquitetura do PlayStation 4 não vai ser tão diferente quanto a do 5, pelo que a gente está vendo. Vai ter uma questão muito do foco na arquitetura de som, do sound design, que você vai poder ter uma imersão maior de som. Mas em questão da arquitetura de como funciona o 4 e o 5, parece que pelo controle não vai mudar muito, né? Ele tem uma ergonomia que se encaixa melhor naquelas mãos maiores, assim. Na minha, por exemplo, o DualShock às vezes é um pouco pequeno. Eu gosto do DualShock, mas às vezes ele fica um pouco pequeno. Então eu vi muita gente falando que esse negócio com um controle gordo, mas eu gostei porque eu acho que se encaixa melhor na minha mão, por exemplo. A mudança do controle começa pelo nome, né? Porque ele deixou de ser DualShock e agora se chama DualSense. Né? Mas ele ainda remete a algumas coisas do DualShock 4, por exemplo, aquela parte ali de cima que seria o touch, por exemplo,
Parece que ele mudou agora, foi adotado uma espécie de feedback. Disso eles falaram que é, por exemplo, você ter um pouquinho de feedback dos botões pelas coisas que você faz. Por exemplo, eles deram um exemplo de você andar com um carro numa estrada bem terrosa e daí os botões eles reagem a isso. Ou você, por exemplo, ter a resistência de você puxar o cabo de um arco quando você vai disparar com uma flecha, entendeu? Entendi. Então é o botão reagindo às ações que você faz com ele, entendeu? Tomara que isso seja um recurso bacana, né? Porque algumas coisas do DualShock 4 eles existem ali no controle por existir, porque você não usa quase o touch dele, né? Ele não tem muita função, pelo menos nos jogos mais recentes. O touchpad, por exemplo, você via no início da geração sendo usado por jogos como Killzone, o Shadowfall, também teve aquele Infamous que usava bastante, mas a função como um touch mesmo, de você mexer o dedo nele e tudo mais, foi descartado, né? Hoje em dia você vê muito mais o uso dele como um botão extra, né? O Doom Eternal até que eu tava jogando recentemente, você usa para acessar um menu, sabe? Uhum. A maioria dos jogos, né, você usa agora, ele virou um select gigante no meio do controle. Virou basicamente isso. E outra coisa que voltou do DualShock 4 é que ele tem a própria caixinha de som, né? Sim, ele tem uma caixinha de som lá dentro. Que é uma coisa que eu acho legal. Tem muita gente que acha que é meio merda. Mas eu acho muito legal, por exemplo, jogos que tem o celular, em que você liga pra uma pessoa e daí o controle vira o celular. E daí você tem que segurar como se fosse um celular, sabe? Sim. Eu acho muito legal. O som que ele sai é um alto-falante, não é um grande alto-falante, né? Mas ele emula bacana, sabe? Um barulho de um rádio, por exemplo. Tava jogando a demo do Resident Evil 3, né? Do remake, ou da reimaginação, dependendo de como você queira chamar. Quando o Carlos liga pra Jill, dá uma sensação de rádio ali segurando, sabe? Eu gosto disso. Eu uso, a maioria do tempo, eu uso fone e quase não escuto esse tipo de recurso do controle. Mas quando eu escuto, eu lembro que ele tem isso, sabe? E isso é bacana. Eu gosto de lembrar desse recurso e de como ele funciona. Ele remete muito um barulhinho de sujeira, sabe? Um barulho cheio de ruído que um rádio teria, por exemplo. Sim, sim. E outra coisa, né? Além desse sonzinho que vem do controle da caixinha de som, ele vem com os LED de volta, né? Só que o LED, ao invés de ser aquele que fica bem na parte superior do controle, eu tô segurando o DualShock agora pra mostrar, mas você não tá vendo. E que daí a luz fica na parte de cima, que é um cômodo, né? Eu gosto de jogar com as luzes mais apagadas ou mais fracas assim. Então às vezes a luz do controle reflete na TV e é um pouco incômodo. Então o LED fica meio que ao redor do touchpad dessa vez. Então você ainda tem aquela utilidade de, por exemplo, você está jogando com 3 pessoas, 2 pessoas, daí o controle muda a cor do LED para saber de quem que é o controle de cada jogador. E só que daí você não precisa atrapalhar a sua visão, né? E não fica esse holofote quando você joga de noite. Mas acho que é isso aí, né? De falar do controle, a gente destrinchou. Uma coisa que eu preciso falar que graças a Deus que eles vão ter, que é o USB-C. Nossa, cara, o micro USB do PlayStation 4 é horrível. Porque ele desencaixa, ele começa a desgastar, então ele nunca fica encaixado direito. Então o USB-C é um encaixe um pouco mais firme, né? E daí não fica desencaixando toda hora que nem no do PlayStation 4. A única vantagem que eu acho do micro USB da Sony atual é porque eu consigo tirar e colocar qualquer coisa, né? O fone, o celular, o controle, o Kindle, qualquer coisa eu já puxo ali, começa a carregar, é muito prático para isso. Só que agora vai ter que mudar, né? Não vai ter que dar seguimento com a tecnologia em si. Pelo menos a parte boa é que não é cabo proprietário, né? Igual do PSP, por exemplo. Ainda bem que a Sony parou com essas putarias. Cara, até o carregador é proprietário. Você não consegue encaixar um fio, um cabo USB qualquer no carregador do PSP, cara. Eu acho isso um absurdo, que ele tem uma espécie de trava ali e só encaixa. Porra, cara, dá uma raiva dele. aquele meme, né? A gente começa falando do controle do PS5 e chegou no PSP, pra você ver como que o controle levou uma coisa. Mas o PSP, cara, ele tem uma coisa que eu não consigo me desfazer.
Ele tá ali guardadinho, sabe? Fica ali no cantinho dele. Quando eu quiser usar, ele tá ali. Então eu gosto muito dele. Tem muito É carinho. isso aí, gente. Que papo maluco do cara. Mas, passado o nosso papo inicial falando do controle do PS5, Diogo, você falou que você tem umas recomendações especiais hoje? Então, pessoal, tenho sim. Hoje, no dia da gravação, é 7 de abril. E 7 de abril é o dia do jornalista. Essa profissão que, de certa forma, está sendo um pouquinho maltratada recentemente e que é digna de aplauso, sabe? E eu acho que é uma profissão... Assim, quem ama o jornalismo, quem fez a faculdade, ficou apaixonado pela profissão e a enxerga como uma ferramenta de serviço, né, de utilidade pública, normalmente gosta de acompanhar algumas séries ou então algum produto do entretenimento que aborda a profissão em si. E eu assumo que eu sou aquele bichinho, eu fui mordido, sabe? Pelo jornalismo e sou apaixonado pela profissão em si. Então eu consumi tudo que podia ser imaginado, que pelo menos, né, a maioria das coisas que eu tive acesso que remeta à profissão. E nesse dia 7 de abril eu vou recomendar uma série que eu estou assistindo recentemente, ainda não acabei, né, mas já estou apaixonado pelo esquema de tudo que eles mostram. E eu vou recomendar também um filme. Na verdade, vou recomendar 2 séries e um filme que eu acho que consegue traduzir o espírito de quem gosta e de como é o jornalismo, né? Não é, obviamente, o real que a gente trabalha nas redações, nas rádios, enfim, mas ela consegue passar um pouquinho do sentimento, sabe, de trabalhar num lugar assim. Então, nesse dia, eu gostaria de recomendar só, assim, bem breve, um filme chamado Todos os Homens do Presidente, que eu acho que foi o primeiro filme que eu fui caçar para ver na época, né, do início da faculdade. Eu não conhecia o caso lá do Watergate, passei a conhecer depois. Ela trata basicamente do escândalo, né, que derrubou, né, que fez um presidente americano sair do poder. E tudo começou com 2 jornalistas, né? Eu acho que todo mundo que gosta de jornalismo provavelmente conhece esse filme, mas quem não conhece vai caçar porque é muito bom. É um filme antigo, né, que eu acho que merece ser visto. E foi lá, inclusive, que nasceu a ideia do Follow the Money, né? Siga o dinheiro, que você normalmente vai achar de quem está financiando determinada coisa, que inclusive devia ser usado hoje aqui no Brasil, porque tem muita coisa que é financiada e a gente não sabe nem de onde veio, né? Enfim, não vou me aprofundar muito nisso não. Mas esse filme, uma história parecida foi daquele filme The Post, não foi? Com Meryl Streep, com o Tom Hanks, ou são tipo histórias e eventos totalmente diferentes? Na verdade, o The Post ele é anterior ao caso do Watergate, né? E eu acho interessante porque o The Post ele ele encerra exatamente no início como começa o Todos os Homens do Presidente, né? Então é um filme antigo, né? Então prepare-se, ele tem uma narrativa um pouquinho mais lenta, mas eu acho que é muito gostoso de ver, sabe? Quem gosta dos parâmetros ali, quem gosta dos meandros ali da profissão vai gostar de ver. A série, né? A primeira, eu acho que todo mundo já deve ter visto, mas se não viu é um pecado, que se chama The Newsroom. Ela é uma série da HBO que tem o Jeff Daniels como o âncora, né, o Will McAvoy, que eu acho que é um dos personagens assim que me fez apaixonar assim no início do primeiro período,
sabe? E é uma série que tem todos os personagens, você não vê um ali que não tenha carisma. E o interessante é que, como eu citei antes, o Todos os Homens do Presidente, o The Newsroom, ele usa muita referência desse filme. E eu acho também que deveria ser visto por todo mundo. Não é uma série longa, tem cerca de 3 temporadas. E cada temporada, eu acho que a primeira temporada é o que tem um pouquinho maior de episódios. São 8 episódios, depois são 5, depois 3, algo nesse tipo. E eu acho interessante que eles usam acontecimentos reais, né, do que acontece, do que ocorre no mundo, inclusive na época que estava acontecendo as manifestações de 2013, né? Então tem lá na série, sabe? Um dos jornalistas chega para montar a pauta, falar, a Dilma ainda não conseguiu ter um acordo com os manifestantes e tal, e é interessante você ver isso, sabe? Você estava vivendo aquilo e estava passando na série. É sério? Eles abordam isso na série de televisão, as coisas do 20 centavos? Sim, é bem breve, sendo honesto, é muito breve, mas eles usam matérias reais para pautar o próprio programa, sabe, o próprio show. Então, a maioria das coisas são americanas, inclusive tem questões entre democratas e republicanos, né, porque o Will McAvoy, ele seria um republicano, acaba tendo uns pontos de vista diferentes e acaba sendo afetado a própria network, né? A própria rede ali começa a sentir que ele tá ficando meio abalado por alguns acontecimentos da vida dele, sabe? Tem um quesito ali, tem um quê de ficção da vida dele, né? De um caso de amor, enfim. Precisa ter, né? Ainda é uma ficção, não é o dia a dia da redação, mas a série em si é muito boa, ela retrata bacana o que acontece, então glamouriza, sabe, a ideia de uma redação, de como ela funciona e de seus participantes, dos seus personagens, sabe? Então é bacana, do chefe ao âncora, a secretária que ela cresce na série assim de uma forma absurda, sabe? Ela sai de uma quase estagiária, secretária, para ser uma repórter de campo de um país sofrido na África, sabe? E ela volta de lá totalmente mudada. É uma série assim do caralho, merece ser vista. E uma que eu tô vendo recentemente... Só uma coisa, o The Newsroom é da HBO, né? Sim, da HBO. E essa já acabou, né? Foi o quê? 3 temporadas? 4 temporadas? Foram 3 temporadas, já acabou, é uma pena. Você se sente, sabe, perdendo um amigo, sabe, quando a série termina, porque você sabe que não vai ter mais daquilo, você sabe que o Will McAvoy vai embora, não vai ter mais, você não vai conseguir acompanhar mais as histórias deles, e você gostaria. Só que é muito bom a ideia de que eles saíram como... pra não ficar chato, sabe? Pra deixar sempre a série com começo, meio e fim, você não precisa estender, a história é essa e tá finalizada, sabe? Se você querer a série continuando, é um egoísmo seu. Seria muito interessante essa série acontecendo nos dias de hoje, levando em conta como a imprensa americana tá lidando com o cenário político atual. Sim, cara, eu acho que a série que eu vou falar agora, né, essa que eu tô assistindo recentemente, ainda tá em andamento, foi só a primeira temporada, ela tem margem para poder abordar isso. Apesar de tratar de temas recentes e até atuais pra caramba, ela tem margem para abordar isso na segunda temporada, né? A série que eu tô falando é The Morning Show, que ela começa ela é uma produção da Apple TV Plus, né? E ela foi criada por Jerry Carlson, que trabalhou na política americana, inclusive foi consultor da Netflix na época do House of Cards, né? Olha só. Precisou ter uma... O cara deu uma bela carteirada. E ela é produzida, né, pela própria Jennifer Aniston e pela Reese Witherspoon. E elas são uma das principais personagens, né? É a Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e o Steve Carell, que honestamente eu já comentei algumas vezes, eu adoro ver personagens que têm uma veia cômica muito forte, fazendo personagens com um ponto mais dramático, sabe? Eu gosto disso. E o Steve Carell é um cara, assim, inacreditável, cara. Ele é muito foda. Só que ele não é... Ele é foda como ator, né? Ele tá atuando. Mas o que ele tá atuando é um pouco complicado da gente
mensurar aqui, porque a série ela é polêmica pelo seguinte: Steve Carell, ele é o Mitch Kessler, é um apresentador de um programa matinal ao lado da Alex Peve, que é a Jennifer Aniston. Imagina um casal que apresenta um programa por 15 anos, um programa matinal, assim, amado pelos americanos, né? Sendo que do dia pra noite, o Mitch, ele é acusado de assédio sexual e de conduta sexual, por má conduta sexual, do nada. Eita. Do dia pra noite, né? E justamente na época do Me Too, que as atrizes de Hollywood fizeram aderiram, né, à campanha, várias mulheres de Hollywood, inclusive, né, acusaram vários caras. Isso foi o início da série, porque uma das funcionárias lá vazou uma informação pro The New York Times, acusando o Mitch como sendo um hipócrita, porque ele estava apresentando o Me Too, né, falando sobre essa campanha, sendo que ele também era um abusador, um assediador. Né? Então é bem tenso, começa tenso, sabe? É um programa até animado, The Morning Show, sabe? É para acordar o pessoal. É um programa que você liga lá sonolento, 7 horas da manhã, e ele te desperta. Né? Ou seja, muda o programa, vai de pernas pro ar, né? De 15 anos. E no dia seguinte o cara é demitido da empresa, então o pessoal tem que se adaptar a isso, né? Tem que começar a rever seus próprios conceitos de empresa mesmo, né? Como um programa, como uma emissora. Qual é a posição dela? O pessoal já sabia? Acobertava? E a emissora, qual é a culpa dela nesse sentido? O pessoal sabia? A Alex sabia que trabalhava com ele 15 anos? Parece que foi inspirado também naquela história real do escândalo, né? Isso aí é até um filme que a gente mencionou bem por cima, assim, lá no episódio do Oscar, que falava sobre um escândalo dentro de uma emissora de TV. Que do alto escalão foi denunciado por assédio sexual. Sim, a série, inclusive, ela é baseada num livro chamado Top of the Morning. A série em si, ela é interessante porque acontece esse problema, né? E, como eu disse, do dia pra noite acontece isso, e a Alex, que é a Jennifer Aniston, recebe essa porrada na cara e do nada ela tá sozinha na bancada. Então ela precisa falar pro povo americano, né, o que o programa vai seguir. Eles desaprovam completamente e o programa em si não funciona assim. Precisa ter uma escada, precisa ter uma escada, né, porque remete à comédia, mas precisa ter um co-host ali. É tipo um podcast, né, o Caio e eu, né, precisa ter essa troca. Então ela se sente sozinha, e justamente nesse dia que acontece essa divulgação desse escândalo, uma repórter de campo completamente explosiva, ela é filmada sem saber, dando um puto esculacho no manifestante e viraliza, sabe? E ela acaba sendo uma convidada para esse programa, e ela participa tão bem, e dentro de brigas de ego, imagina, né, cara, uma emissora sabe, que já estava sendo balançada pela concorrente, vale lembrar isso, e a própria Alex estava tendo o império, né, por entre aspas, assim, abalado por essa concorrente que estava chegando cada vez mais perto, e briga de egos dentro da emissora, enfim, e acabam tendo que chamar uma coisa para mudar o programa, a cara do programa. Então essa repórter, que não tem quase que experiência nenhuma, né, na bancada, completamente explosiva, com uma vida toda, sabe, uma vida pessoal bem conturbada, com a mãe, tratava ela mal, o pai é um bêbado que saiu fora, sabe, foi comprar cigarro, não voltou mais, e agora ela, do nada, vira, isso aí posso falar, não é um spoiler tão grave, ela vira essa co-host da Jennifer, da Alex. Então fica duas personagens completamente diferentes, uma mega explosiva e sincerona, que é uma espécie de apelido que ela recebe, né, que ela fica até meio puta com isso, com razão até, e a Jennifer querendo manter o império que ela construiu, que é uma personagem completamente cinza, sabe, que você não consegue dizer que ela é uma personagem boazinha, ela não é a Rachel, então você não consegue falar que ela é uma personagem boazinha, ela tem seus tons de cinza ali,
Até porque ela é amiga do Mitch. Ela não consegue desvencilhar, sabe? E o problema maior todo é que explodiu esse escândalo de uma antiga funcionária da empresa que disse que o Mitch abusou, ou então, sabe? É aquele caso, né? O cara tem um poder, o cara seduz a pessoa, seduz a menina se entrega, tá, de certa forma, se vê presa ali, que não consegue sair pelos olhares esquisitos. Porra, você tá saindo com o cara só pra crescer na empresa, e a menina não consegue sair por causa do que o poder do cara é muito grande. Sabe? Isso gera esse tipo de desconforto, de abuso, de assédio. E o foda é... Pode falar. Desculpa, é só que pelo que você tá falando, The Newsroom acaba sendo mais sobre o jornalismo em si, enquanto o The Morning Show acaba sendo mais sobre os entreveios dentro das engrenagens de um canal de televisão, é isso? Assim, o The Newsroom ele também tem a sua pegada da relação entre as pessoas, sabe? Não é apenas o jornalismo. Inclusive o The Morning Show ela tem pega muita influência do The Newsroom, dá pra perceber isso. Só que a série da HBO ela passa uma espécie de como uma redação funciona. Não sei se dá pra ficar muito claro, porque a série agora da Apple, o The Morning Show, ela tem até um pouquinho a mais de pontos de comédia, sabe? Da própria Jennifer, ela tem ela atua dessa forma, né? De formas que... É mais passional, né? É mais passional, é mais cara da Jennifer, sabe? Ela atuando, ela tem um jeito dela de atuar. Ela é bem expressiva, ela sempre atua de maneira bem expressiva. Sim, acho que a gente tá acostumado a ela como atriz, né? Então a gente meio que enxerga a Jennifer nos papéis que ela faz. Ela não consegue... Não sei se isso é uma má qualidade dela como atriz, não sei. Eu gosto dela atuando. E ela faz muito bem o papel de como as pessoas começam a, por exemplo, a enxergar essa personagem da Reese Witherspoon, que eu nem falei o nome, é Bradley Jackson, que ela é bem explosiva, o pessoal acaba encontrando nela um viés bem feminista, né? E a Jennifer ela começa a se sentir meio que perdendo uma espécie de liderança. E como eu disse antes, a concorrente está começando a chegar muito perto, então ela seria mesmo, seria dispensada, e a Bradley agora ela tá chegando e vai meio que tomar o lugar dela, sabe? É uma briga de egos mesmo, mas ambas ali elas servem de contraponto uma à outra, sabe? Enquanto uma tá tentando manter o próprio reino de apresentadora há 15 anos de um programa, essa agora tá chegando e tá abalando tudo, e tá todo mundo muito impressionado, porque em teoria estoura, né? Porque o pessoal realmente encontrou nela uma voz. O público mais jovem começa a assistir muito mais o programa, de uma forma que, como a concorrência estava chegando perto antes da chegada dela, agora o público mais jovem começa a subir. Cara, é uma série muito, muito boa. Eu esperava que fosse boa, porque eu demorei um pouquinho para assistir. Aproveitei a quarentena agora para ver. E eu não tive coragem de maratonar, cara, porque eu sei que quando eu maratonar ela vai acabar. Então eu tô aqui no 6º episódio ainda, com pena de assistir. É esse o nível da série. Sabe quando o Netflix começou com The House of Cards, que foi aquele boom, que todo mundo prestou muito mais atenção na Netflix agora que tem uma série muito boa? Eu acho que a Apple ela tem um baita material bom com The Morning Show para continuar seguindo com o seu serviço de streaming. Né? E também pudera, né? Porque a Jennifer e a Reese elas foram, acho que, $2 milhões por episódio. Né? Então fez valer a pena. Caralho. Não foram baratos. Mas, assim, vale muito a pena. É uma série que você vai ver com pena porque tá acabando. São só 10 episódios. Isso aí, gente. Dia do repórter. Não sejam babaquinhas com jornalista de games também. Não é só jornalista investigativo. Bom, falando pra caramba aqui sobre um monte de série, filme, enfim, livro também. Caio, o que você consumiu esses dias aí? Esses dias eu consumi Contra o Relógio. Eu terminei de ver Hannibal antes dele sair do catálogo do Netflix. A gente tá gravando aqui o que? Na primeira semana ainda de abril.
Eu tô falando recomendação, mas esse negócio já saiu do catálogo e não dá mais pra assistir legalmente. Mas não é a primeira vez que ele sai. Então eu imagino que eventualmente ou a Amazon ou o próprio Netflix eles peguem os direitos novamente e comecem a transmitir. E eu espero que transmita porque é uma série muito boa, cara. É com o Mads, né? Isso, é o Mads. É o Mads que todo mundo conhece, do Death Stranding, do Cassino Royale. Ele fez Star Wars também, fez o Doutor Estranho. Polar, Então, né? Polar também. Foi muito louco. Eu ainda preciso ver esse filme. Mas eu conheço ele mais atualmente como Hannibal. Ele é o trabalho pra mim que é o mais marcante, ainda mais com o Le Chiffre do 007, em que eles fazem uma reinterpretação do personagem, tanto dele como do Will Graham, pra uma série de TV. É uma série que infelizmente durou muito pouco tempo, ela é 3 temporadas, que nem o Newsroom, mas aí eles conseguiram abordar nessa série a relação, a amizade que o Hannibal desenvolveu com o Will Graham de uma maneira que não foi feita nos filmes. Eles conseguiram, por exemplo, abordar outros personagens secundários como o Jack Crawford. Eles conseguiram abordar um pouco dos vilões também da série de livros, como o próprio Dragão Vermelho, a família Verger do livro do Hannibal. Então eu recomendo muito que assistam, porque pra mim, tirando o Silêncio dos Inocentes, é a melhor interpretação da história do Hannibal. Porque é melhor que os filmes. Eu gosto muito de Hannibal como uma série. É, assim, uma franquia, assim. Eu assisti o filme do Hannibal, assisti o filme do Dragão Vermelho. Mas a série tem esse respaldo de ter muito mais tempo para desenvolver as coisas. A primeira temporada é uma história original. Ela funciona como se fosse a introdução dos personagens, como o Will Graham e o Hannibal se tornaram amigos. Eles sempre tiveram uma relação de meio que amor e ódio, porque eventualmente eles descobrem que o Hannibal é um canibal. E eu ouso dizer que a relação do Will com o Hannibal é mais interessante do que a do Hannibal com a Clarice. Porque a melhor coisa da franquia Hannibal como um todo é essa dicotomia dessa dependência que os protagonistas bonzinhos têm com Hannibal. Que eles conseguem investigar, eles conseguem entrar no psicológico dos vilões dos livros, dos filmes, por causa da ajuda do Hannibal. O vilão ajudando a pegar outros vilões. E é esse psicológico, assim, essa briga psicológica entre o Hannibal, essa manipulação que ele tenta fazer, ao mesmo tempo que ele diretamente e indiretamente ajuda os policiais a resolver os casos, que é muito interessante. É uma coisa muito única dessa franquia. No Silêncio dos Inocentes isso funciona bem, né? Ele ajuda a Clarice pra caramba. Esse formato funciona na série? Funciona, porque assim, a primeira temporada ela funciona como o monstro da semana, sabe? Um caso por semana, ao mesmo tempo que tem um arco maior se desenvolvendo ao longo da temporada. E ajuda, porque é muito legal, porque o Hannibal é sempre aquele personagem clausurado num lugar em que os detetives visitam e vão conversar com ele. Mas na série não é assim, porque é o Hannibal antes dele ser preso, antes das pessoas saberem que ele é um canibal. Então é muito legal que ele dá um prisma que você não conhecia do personagem antes. Você vê o Hannibal sendo um psicólogo, porque ele era um psicólogo antes, e você vê ele trabalhando, você vê como várias nuances do personagem que você vê nos livros e nos filmes já tinha antes, assim. Que ele era uma pessoa que manipulava seus pacientes, manipulava os policiais, e ele é uma pessoa, tem uma persona muito anárquica, sabe? Porque ele faz com que coisas ruins aconteçam só porque ele quer ver o que acontece, sabe? Então você fica fascinado com como ele é, você fica fascinado porque ele é uma das coisas do Hannibal que sempre tem que ter, é que ele tem que ter uma aura elegante, mas também perigosa ao mesmo tempo, sabe? Ele tem que ser charmoso, mas ao mesmo tempo você tem que acreditar que ele pode ser uma pessoa extremamente brutal ao mesmo tempo. É uma nuance que é muito difícil de você alcançar com todos os atores que interpretaram Hannibal. E é isso que me faz, por exemplo, achar que o Mads é o melhor Hannibal. Ele é melhor que o Anthony Hopkins. Caralho.
eu queria saber como ele retrata um pouco da juventude do Hannibal, né? Antes de ser preso, como você disse, ele trata a questão cultural dele, porque ele é culto pra cacete, né? Eu lembro daquela cena dele todo sujo de sangue ouvindo ópera, né? No Silêncio dos Inocentes. Eu acho essa cena muito bonita, inclusive. Né? Mas ele retrata isso, uma espécie de vida pessoal do Hannibal, ou é só na questão dele atuando em vidas alheias? Sim, mostra ele é um bom vivan, que ele mora lá em Louisiana dentro de uma mansão, o escritório dele é tipo maior que o meu apartamento, e daí sempre mostra os banquetes que ele faz. Eles têm muito espaço para abordar como é que é o Hannibal antes dele ser aquele personagem que a gente conhece. Então tem ele trabalhando com os policiais, ele atendendo os pacientes dele, ele fazendo os banquetes para os policiais enquanto eles discutem os casos. E também é uma puta aula de culinária, porque ele mostra o processo, né? Você sabe que a série deixa implícita que é carne humana, né? Mas mostra todo o processo do Hannibal, dele cortando as coisas, dele grelhando, dele assando e tudo mais, e mostra o quão pomposo que ele é, né? Ele é uma pessoa que tem vaidades. Além de tudo isso, que ele é manipulador e um canibal, ele é muito pomposo. Ele tem suas vaidades e suas coisas que ele quer preservar. E é legal que mostra a série, cada temporada aborda mais ou menos assim. A primeira temporada é a introdução dos personagens e como o Will e o Hannibal começaram a ser amigos. A segunda começa o arco do Hannibal, o livro, né? Que é aquela família Verger. E a terceira temporada finaliza o Hannibal e começa e termina o Dragão Vermelho. Então você tem algumas cenas que são familiares, mas eles adaptam dentro do contexto da série. Tipo, as cenas clássicas como a cena do Menzel Verger cortando o próprio rosto com uma faca. Que mostra no filme como se fosse um flashback, mas como a série tem uma linha cronológica bem definida, assim, bem sequencial, ela mostra as coisas de maneira bem linear, assim, porque no filme, por exemplo, o Mason Verger já está na cadeira de rodas, mas na série ele mostra o Mason Verger como um magnata, assim, da agropecuária e tudo mais, antes dele ficar daquele jeito que a gente conhece na cadeira de rodas. Mostra também, por exemplo, mais background do Dragão Vermelho, por exemplo, quando ele conheceu aquela menininha cega, trabalhava na loja de revelação de fotografias e tudo mais. Então a série aproveita muito dessa quantidade de episódios para adicionar muito mais carne, sem o trocadilho, né? Muito mais conteúdo nisso. E a melhor coisa da série é de longe a relação que o Will tem com o Hannibal, porque o Will ele tem muito mais nuances na série. Eu tô falando muito do Hannibal, mas o Will também foi um trabalho excelente que o Hugh Dancy fez. Ele é muito mais perturbado, ele tem muito mais caras e bocas, ele é retratado como alguém que tem um pouquinho de autismo e um pouquinho de Asperger. Então ele, sabe, você percebe que ele está constantemente incomodado, sabe? Ele parece fisicamente incomodado com tudo que ele faz, mas ele se sente compelido a fazer essas investigações porque ele é o melhor que faz nisso. Então é uma pessoa que sente uma repulsa tão grande por ficar perto de toda essa escuridão, fazer uma amizade com uma pessoa que é basicamente escuridão em pessoa, é muito legal de se ver. É muito legal ver uma relação que virou amor e ódio, assim. Porque o Will, mesmo quando ele descobre que o Hannibal é um assassino, eles meio que não conseguem se desvencilhar um do outro, sabe? Então é muito bem escrito, é um bromance muito bem escrito entre os dois. Porra, eu gostei. Tem pegadas de gore, alguma coisa assim, porque se não me engano o Dragão Vermelho ele é meio agressivo nesse sentido. É extremamente brutal, tem muito gore. Tem o Monstro da Semana na primeira temporada, que ele rasgava a pele das costas das pessoas para fazer asas. E tinha uma outra pessoa... Ed Gein, né? Meio Ed Gein. Sim, exatamente isso. Tinha uma outra pessoa que fazia um totem humano cheio de cadáveres. Já teve um que o cara mordia a boca e arrancava os lábios da pessoa. Então, se você não gosta muito de gore, eu recomendo você ficar pouco longe da série. Ela é extremamente violenta, tipo, de cortar o estômago e os intestinos saírem pra fora, sabe? Então, mas a Hannibal é assim.
Hannibal sempre foi uma série que sempre tentou ser sempre é muito elegante por causa do Hannibal, mas ao mesmo tempo é muito violenta por causa do teor de assassinatos, de serial killers e tudo mais. É uma série que é muito única, assim. Uma franquia que é muito única e eu fico muito triste que a série acabou com cliffhanger. A série acabou com cliffhanger, mas ao mesmo tempo encerrou, sabe? Tipo, tem pontas soltas pra, por exemplo, a ideia era que eles fizessem Silêncio dos Inocentes na 4ª temporada. Mas Sim. a série foi cancelada por baixa audiência e agora eles vão fazer uma série da Clarice sem o Hannibal. Ainda como estagiária no FBI, né, Não, iniciando? Não, se passa depois do Silêncio dos Inocentes. Não tem a pegada, né? Porque a Clarice ela funciona muito com o Hannibal. Acho que um complementa o outro, né? Eu acho que um sem o outro fica meio estranho. Não, por exemplo, eu falei que eu gosto mais do Hannibal com o Will, mas eu não me importaria se tivesse a Clarice no lugar, porque, como eu disse, forte da série é essa dicotomia de que são 2 protagonistas e os 2 sempre são total opostos um do outro. E a Clarice e o Will são tipo, os bastiões das pessoas corretas, com a moral quase inquebrável. E o Hannibal é tipo tudo de mal que existe no mundo, sabe? E essa cooperação e essa aproximação que os dois têm, porque por causa da linha de trabalho eles acabam se aproximando e criando uma empatia um pelo outro. Mas quando você tira um desses elementos, o próprio Hannibal, porra, você tira, é você fazer, sei lá, Tartarugas Mutantes Ninja, mas aí é focada na April, sabe? Sem as Tartarugas Mutantes Ninja. Então, você vai fazer Transformers, só que o personagem lá do humano sem os Transformers no meio, sabe? Não tem sentido. É esquisito, né? Fica, sei lá, perde a liga que junta tudo, né? Fica estranho. Sim. Mas... E a April é a jornalista, né? E a April é jornalista. Repórter. Aliás, os jornalistas não são muito bem representados em Hannibal, porque uma das personagens, não principais, mas uma personagem recorrente que é a Fred Lounds, ela é aquelas jornalistas de páginas sensacionalistas, sabe? Então eles pintam muito mal ela, por causa que ela sempre acaba atrapalhando as investigações. Sempre tem, né? É o estereótipo do jornalista escroto que tá só em cima da carne, né? Da carne podre, como se fosse um abutre, caralho. O Silêncio dos Inocentes, ele termina com cliffhanger. Você chegou a gostar desse final? Eu gostei, tanto que eu fiquei muito animado, porque eu tive a chance de assistir em sequência, né? Eu não vi no lançamento, porque quando saiu o Silêncio dos Inocentes eu nem tinha nascido ainda. Mas eu assisti em sequência, de maneira que obviamente o Silêncio dos Inocentes é o melhor filme. E eu fiquei super animado, super ansioso pra assistir o Hannibal, tipo, nossa, que legal, vou assistir a sequência desse filme que eu gostei muito, é um dos meus favoritos até hoje, o Silêncio dos Inocentes. E daí, tipo, é muito broxante, né? Porque o filme do Hannibal é uma violência desnecessária, sabe? A série é violenta, mas parece que eles largam um pouco daquela relação, daquela conversa, daquele baile argumentativo entre o Hannibal e a Clarice pra ser, tipo, só uma perseguição cheia de tripas e violência. Então meio que se perde, sabe? O livro e o filme são meio ruins. O Dragão Vermelho é muito bom. O Dragão Vermelho, o livro, o filme é legal assim, mas ele se prejudica por ser um filme, porque você perde toda aquela nuance, todo aquele espaço que você teria para desenvolver a relação do Will com o Hannibal e o próprio Dragão Vermelho, né, o vilão principal. Então é por isso que eu digo que as melhores versões visuais desses 2 livros, Hannibal e Dragão Vermelho, é uma quadrilogia, né? Os livros são... Primeiro foi Dragão Vermelho, depois Silêncio dos Inocentes. Dragão Vermelho foi em 80 e pouco, Silêncio dos Inocentes foi também em 80. Daí foi Hannibal em 99 e teve aquele prequel que é o Hannibal Rising em 2006, que também teve um filme horrível, que mostra a juventude do Hannibal, que é horrível. Então... Esse eu não vi. É muito ruim, é muito ruim. Então eu recomendo, se você quiser, tipo, ver as versões audiovisuais dessas adaptações, eu recomendo você ver a série e depois ver Silêncio dos Inocentes. Tipo, enxergue que acabou a série, faz um time jump assim, e eu entrei o Hopkins velhinho no Silêncio dos Inocentes. Eu quero assistir a série, porque tem o Mads, né, e eu tava querendo saber se ela tinha uma pegada, a pegada violenta que os filmes têm, que os
que os filmes trazem. Eu gosto. Assim, não é pornô tortura, né? Igual um, sei lá, Albergue. Um albergue, por exemplo. Tem um contexto ali bem que, por mais tenso que seja, ele tem uma dança ali entre um canibal e a vítima dele, né? Eu não vou falar, não é gratuito. É uma série que é violenta, mas a sua violência sempre é justificada. Então não pensa que vai ser um snuff filme, assim. É o nível de violência dos filmes. Só que como são 3 episódios de 1 hora, então você tem muito mais tempo de violência, assim. Mas tá no mesmo nível dos filmes. Se você aguentou os filmes, você vai aguentar a série. Violência, então fica aí. Violência moderada é sempre bom. Mas eu recomendo não comer quando você vê a série. Eu vi com minha namorada recentemente essa série e a gente chegou num episódio que tinha um cara que plantava pessoas em estado vegetativo vivos e daí começava a crescer fungo de partes que não deveriam crescer fungos, então eu não recomendo você comer e assistir a série. Nem escute esse podcast enquanto você tá comendo. Ou comendo no churrasco, imagina. Né? Não faça um churrasco na pandemia, então fica aí tem esse lembrete aí. Então é isso, gente. A série do Hannibal é uma das minhas séries favoritas e provavelmente a melhor versão que a gente vai ter durante muito tempo do Hannibal e do Dragão Vermelho. E Mads Mikkelsen deveria receber mais papéis legais pra você fazer. Sim, eu gosto dele como ator, mas eu não sei como que ele ficou no Hannibal. Ele tem um porte aristocrático, por assim dizer, né? Pelo menos Ele tem um jeito muito pomposo e muito europeu, assim por assim dizer. Porque ele tem aquela vibe de leste europeu, que o Hannibal é do leste europeu. Uhum. Ele é da Lituânia, o Hannibal Lecter. E então eu acho que ele transmite muito melhor esse jeito elegante, mas ao mesmo tempo exótico que o Hannibal tem, do que o Anthony Hopkins, por exemplo. Porque o Anthony Hopkins parece um aristocrata que enlouqueceu, né? Enquanto o Mads, ele dá um tom exótico de europeu que você não conhece direito, assim, não aquele europeu que você francês e tudo mais, mas aquele europeu mais do leste europeu, sabe? Ele transmite uma áurea muito elegante, assim, por assim dizer. Todas as vezes que ele tá, tipo, naquela manto, assim, se disfarçando como um ser humano normal, você quer acreditar que ele é assim, sabe? Então ele passa muito bem essa vibe de lobo em pele de cordeiro, que é muito importante, principalmente na primeira temporada, em que ele se passa como pessoa normal. Porque ele ajuda nas investigações na primeira temporada. Tipo, ele vai nas cenas do crime e tudo mais, e você vê aos poucos que ele empurra as peças para que a catástrofe seja o mais desastroso possível. Então você tem aquela de você achar que ele é um filho da puta, mas ao mesmo tempo você fica fascinado com o que ele vai fazer, sabe? Porque ele é muito imprevisível. E, o Will, ele se torna um paciente do Hannibal, porque por ele se aproximar tanto desses assassinatos, ele precisa de alguém que tipo, mantenha o psicológico dele em xeque. Só que de todas as pessoas, eles deixaram ele nas mãos do Hannibal Lecter. Mas é isso aí, gente. A gente vai finalizar o Tudo Sobre Nada com vários papos aleatórios, mas muitas recomendações boas. É a pegada, né? É a pegada, né? É a pegada. É a essência do podcast. Mas, Diogo, diga. Onde o pessoal pode encontrar o NGP nas redes sociais? Então, pessoal, caso vocês estejam procurando a gente nas redes sociais, estamos lá no Facebook, é facebook.com/ngameplus. Ou então, se você estiver procurando a gente lá no Twitter, é twitter.com/ngameplus. Ou então você vai lá na busca, bota o arroba e bota ngameplus, estamos lá também. Ou então você vai direto no YouTube, é youtube.com/ngameplus. Lá a gente tem live, gameplay, tem vários vídeos saindo, o New Game Pocket está lá também. E por favor, torne-se um inscrito e um patrocinador, que isso ajuda pra caramba. É isso aí, gente. Sendo patrocinador, vocês têm acesso a um grupo do Telegram exclusivo em que eu, o Dematini e mais uma galera conversa bastante coisa lá. Você participa do sorteio que 2 pessoas todo mês escolhem um gameplay que o Dematini vai fazer lá no canal. Além também de participar de sorteios exclusivos de keys de jogos, de Game Pass e tudo mais. Além de sorteios gerais que patrocinadores sempre têm mais chances de ganhar. É isso aí, galera. Esse foi mais um New Game Pocket. Fiquem bem, lavem as mãos e até a próxima.